Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre oração. E como eu estava dizendo, quantas coisas nós desejamos e não recebemos, não é verdade? Quantos aqui já fizeram oração a Deus, pedindo algo, aquela oração fervorosa, aquela oração de crente, aquela oração de fazer até aviãozinho no seu quarto, de chorar, molhar o travesseiro, e ter a certeza de que no outro dia o milagre vai acontecer, e qual não é a surpresa? Ainda não aconteceu. Levanta a sua mão, quem já passou por isso. Que bom, eu não sou o único. Bem-vindo ao clube daqueles que já pediram alguma coisa e não foram atendidos. Já um texto que diz assim, quando pede não recebe porque pede mal. Agora, quantos aqui já pediram alguma coisa muito a Deus, e Deus lhe deu, e depois que Deus lhe deu, se fosse, olha, eu devia ter pedido diferente? Levanta a mão. Porque não pediu da maneira certa. Não é verdade? Eu já contei aqui, mas tem gente que nunca ouviu. Eu queria tanto um carro. Eu vi as pessoas contar milagres de que receberam o carro. Por que eu não posso? Eu vi as pessoas que contavam assim, mas ele é mais feio que eu. Na época eu tinha cabelo, muito cabelo, cortadinho, quadradinho aqui em cima, aqui assim. E quando alguém vinha pôr a mão na minha cabeça para orar, cabeça não, vou espalhar meu cabelo. Mas um dia eu orei. Às vezes nós oramos e pedimos algo no maior desespero e necessidade, nós não vemos da maneira que nós estamos pedindo. Eu subi numa ladeira, chovia forte. A Gabriela era de colo ainda, estava no meu colo, eu com paletó, gravata, e o guarda-chuva virou no avesso. A enxurrada daquela ladeira parecia que ia me levar. A Luciana, coitada, hoje ela tem um corpinho, mas se bater, eu estava preocupado com ela, esse vento vai levar ela. Eu já imaginei eu segurando nas pernas dela assim, e levando ela como um balãozinho, uma pipa. Com muito sacrifício chegamos à igreja. E eu todo molhado, dobrei o meu joelho naquele altar, e fiz a oração mais fervorosa da minha vida. O cabelo escorrendo e misturando com as lágrimas caindo naquele altar. Eu me senti Jesus no Getsêmani. Atende, Senhor, a minha oração. Dá-me, ó Senhor, um carro, nem que seja um carro velho. E a minha surpresa foi que naquela semana, terminei um programa de rádio. E quando eu estava saindo, o casal me chegou e falou assim, pastor, foi, fala, Valzo. Ele falou assim, o senhor já arrumou sua habilitação? Eu falei, já atualizei ela semana passada. E eu respondi para ele, para quê se eu não tenho carro? E ele olhou para a esposa assim, todo alegre, feliz, eufórico. Ele falou assim, amor, pega lá a bênção. E veio ela com a bolsa, abriu a bolsa, tirou de dentro da bolsa a chave de um carro e um documento. Pensa num cara chorão. Oh, Senhor!
o Senhor ouviu a minha voz, aleluia. Desci a escadaria, cheguei lá estava o carro, um Chevette 89, era para ser branco, no documento estava branco, mas estava assim meio que bege, um pouquinho mais escuro, assim, um ferrugem. Eu quero acreditar que seja cor champanhe. Eu olhei aquilo. Falei, aleluia, Jesus. Eu só tem um segredo esse carro, pastor. Eu falei, para abrir o porta-mala é assim, ó. Cheguei lá no porta-mala, tinha um buraco, pastor Cida, que cabia a mão assim, ó. Eu falei, para que porta-mala se dá para enfiar a mão e pegar o que tem lá dentro? Para abrir esse porta-mala, pastor, tem um segredo. Eu falei, qual é o segredo? É um segredo antifurto. O senhor vem com uma chave de fenda. Puf, puf, abriu. Oh, é automático, irmão. Pastor, essa belezinha já me levou para o mundo. Eu falei, estou vendo. Eu falei, amém. Fui embora com aquele carro. Fui embora com ele. Um dia, Deus começou a honrar, abençoar, começou a sobrar alguma quilera. Eu disse, eu vou trocar o carro. Parei na concessionária, estacionei ele do outro lado da rua. Desci, fui lá, vi um carro. Ele falou assim, eu queria dar um de entrada. Ele falou, qual é o seu carro? Foi aquele que está do outro lado lá. Ele falou, cadê? Eu falei, é o único que está do outro lado. Ele falou, filho, eu vou te dar R$500 só para te ajudar a tirar aquilo da rua. Tá bom? Eu saí com raiva. Não ponho os meus pés nessa espelunca. Mas fui eu quem pedi. Quando eu vi que o pedido, uma oração bem feita, com lágrimas, sinceridade, podia ser atendido, eu falei, senhor, vamos entrar numa conversa aqui agora, nós dois. Vamos conversar nós dois, porque o negócio saiu assim meio que ao pé da letra. O senhor tinha que me atender no pé da letra? O senhor nunca me atendeu assim tão rapidamente no pé da letra. Aí eu mudei a conversa, falei assim, olha, eu tinha um sonho de ter um tipo. Eu queria um tipo. Eu quero, senhor, um tipo prata, rodas de liga leve, ar-condicionado funcionando, trava elétrica, enche o filme no carro inteiro. Eu quero estofado dessa cor, assim. É esse carro que eu quero. Resumindo, naquela semana apareceu o tipo que eu queria. Eu tinha que dar R$800 de entrada e assumir a dívida daquele carro. Eu falei, estou dentro. Só que eu não tinha os R$800 e só tinha o Chevette. Foi para a igreja, terminou o culto, eu na porta da igreja, eu nem lembro o que eu estava esperando, eu estava lá parado assim, e o vice-presidente da igreja chegou assim, e aí, pastor, tudo bom, homem abençoado? Eu falei, tudo bom. Você está pensativo assim o culto inteiro, tem algum problema, alguma coisa? Eu falei, cara, achei o carro que eu queria. Só que eu dei o prazo para o cara que hoje à noite eu ia levar para ele o dinheiro que ele me pediu para assumir a dívida. Ele falou, então por que você não vai? Tem o dinheiro. Ele falou, você é doido, cara. Como é que você assume um negócio desse? Mas e o Chevette? Quer vender? Eu falei, quero vender. E vendo para você por R$5.000, parcelado. Ele falou, você é louco. Virou as costas, e eu fiquei ali esperando e pensando, como é que eu ia vender aquele Chevette? Eu precisava encontrar alguém para vender o Chevette. Ele andou, a igreja era grande, ele andou no meio da igreja e voltou. Voltou e falou assim, pastor, eu não sei qual é a sua ligação com Deus, eu só sei que Deus mandou eu voltar e comprar o seu carro.
Eu falei para ele assim, vou repetir, eu quero R$5.000, R$800 de entrada, e pode pagar a parcela de 300, que era a parcela do tipo. Ele falou assim, olha, eu acho que eu estou entrando nessa loucura, essa muvuca de doideira. Toma aqui os R$800. Na hora eu peguei, estava a terra, um ônibus, e fui para a cidade, e desci na porta da casa do rapaz. Ele não estava a mulher dele, e eu entreguei os R$800 na mão dela, e ela contou e falou assim, mas está faltando. Eu falei, Jesus, eu contei 2 vezes dinheiro. Eu falei, moça, mas é 200, 800. Eu falei, não, é 1.000. Eu falei, ai, Jesus. Ela falou, se o senhor prometer para mim que o senhor vai trazer os 200 amanhã, o senhor leva o carro agora. Eu falei, estou dentro, já estava dentro do carro. Cheguei em casa. A Luciana olhando o carro, nossa, mas do jeito que você pediu o carro, Só que tem uma coisa, tem que levar mais 200 lá. Um dia nós vamos tirar R$200, meu Deus, o sonho está indo embora. Nem põe o carro na garagem, deixei fora mesmo. Eu falei, não. E eu fui orar. Dobrei o joelho na sala, falei, Senhor Deus, nós estamos com uma ligação tão boa, Senhor, não deixa quebrar não. Não tira o meu sonho, Jesus. Senhor, 200. Manda para mim. O telefone tocou. O casal da rádio. Pastor, eu preciso fazer uma gravação aqui no estúdio, você não pode vir aqui gravar para mim? 11 horas da noite. Eu falei, vou lá. O Chevette vale a minha ida lá, 11 horas da noite. Fui lá. Quando eu cheguei, falei, pastor, não é para gravar nada não, é que eu senti assim, uma vontade de abençoar a sua vida. Toma aqui R$200. Você precisa aprender que se o seu coração estiver ligado com o coração dele, ele atende a oração, porque tem que ter um propósito. Ele entendeu o meu propósito lá atrás, por isso ele me deu, da maneira que eu pedi. Mas ele entendia que era um trabalhar na minha vida, e que aquilo ainda tinha um propósito. Aquele carro, eu usei muito na obra de Deus. Abrindo uma igreja, indo para tal lugar, para aquela coisa, ministrando aqui e ali. Se não tivesse, eu não poderia realizar a obra de Deus como eu realizei. Mas abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e 10. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui amam de paixão, mas são apaixonados por uma leitura bíblica tão gostosa? Genealogia. Gente, coisa gostosa ler. Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Bertrano, que Bertrano gerou Fulano. E Fulano foi o pai de Bertrano. E quem é que foi Bertrano? Filho de Fulano. É tão bom. É lendo a genealogia que você descobre que Raabe não era judia, mas se casou com um judeu e entrou na genealogia de Jesus. Mas vamos lá, vamos ler um texto antes do verso 9, põe para mim, verso 5 em diante, vamos fazer essa leitura gostosa, vamos, é a leitura que tira o sono, que faz você ler a noite inteira sem dormir, sem abrir a boca. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. Mulheres, quem aqui está grávida? Ninguém? Ou quem aqui espera ter um filho? Quem? Ninguém? Você quer? Olha aqui, eu estou dando aqui para você uns nomes lindos para colocar nos seus filhos. Né? Se for mulher, você pode Elá e Naará. Naará, vem aqui. Está bagunçando muito, menina. Tecoa, 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 cadê o Tecoa? Vem cá, menino. Vem comer, Tecoa, senta na mesa. Soa bonita aos ouvidos, não soa? Verso 6.
E Nará deu à luz a Auzão. Isso aí não é um A, é um Auzão. Pensa que maravilha. E Éfer, e a Éfer, e a Temeni, os nomes são difíceis demais. E aquele ali, ó, Yahás, Tari, você até Hare Krishna, né? Mas olha o verso de número 9. A gente vê, aqui tem uma sequência de muitos nomes. São a geração de Judá. Todos os filhos de Judá e sua descendência. Mas aí ele para. Olha que maravilhoso. Alguém encontrou a atenção do escritor para parar a genealogia e escrever a respeito de alguém. Você pode ver que ali cita nomes, mas só depois vai citar quem ele gerou e não vai voltar mais a falar dele. Não vai voltar. E aqui ele gasta 2 versos para falar deste homem. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Depois desses nomes maravilhosos, surge esse nome mais ou menos. Porque eu sou sincero, eu não coloquei o nome do meu filho um nome esquisitão. Coloquei Davi, mais fácil. E alguém falou: não, põe David, não, Davi. E hoje, por incrível que pareça, quando você vai chamar ele de Davizinho, Davizinho, não, pai, não sou Davizinho, eu sou Davi. A gente brinca com ele: ô David, e ele: não, é Davi. Fala comigo: Davi. Aí ele fala assim: você é meu pai? Eu sou seu pai. Fala para a Luciana: você é minha mãe? Ela falou: eu sou sua mãe. E a gente pergunta: e você, o que você é nosso? Eu sou o Davi. Fala: não, você é meu filho. Ele falou assim: não, pai, eu sou o Davi. Então é o nome mais fácil para ele. Mas esse homem Jabes, foi interrompida a genealogia para falar sobre ele. Por que não interrompeu para falar sobre toda a vida de cada um deles? Ou pelo menos tecer algo mais do que além do que gerou isso ou aquilo outro. O texto é enfático dizer que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Mas antes dele ser mais ilustre, ele recebeu algo por herança ruim. Sua mãe deu a ele um nome que representava o mal que ela sentiu. Na cultura judaica, quando se põe um nome em alguém, existem alguns princípios. Ou algo que ele vai ser um dia, que vai representar algo um dia, ou algo que representou no momento. Por exemplo, glória em hebraico, alguém sabe como se fala? Hã? Tem umas pessoas falando errado aí. Shekinah. Não existe nem a palavra Shekinah. É Shekhinah no hebraico. Que não tem nada a ver com glória. A palavra glória em hebraico é kabod ou kafod. Isso é glória. Aí aconteceu lá que roubaram a arca da aliança. Lembra dessa história? A nora de Eli, o sacerdote, estava grávida. E o filho de Eli foi para a guerra com a arca. Na guerra ele morre. Aí chegou para ela e falou assim: olha, o seu marido morreu. Morreu. Mas além dele morrer, roubaram também a arca da aliança. Aí ela
deu à luz e botou o nome do filho, ao invés de botar em homenagem ao marido que morreu. O cara era tão bom, pensa, ele era tão bom que a mulher não fez memória dele. Botou o nome do filho de Icabod, ou Icavod, que significa foi-se a glória. A glória foi retirada, a arca foi retirada, porque a arca representava a glória de Deus, a presença de Deus ali no meio do povo. Então os nomes iriam representar. Por que vocês acham que Abraão colocou o nome de Isaac, Isaac? Tem alguém que chama Isaac aqui? Não? Alguém conhece alguém com esse nome? Eu conheci várias pessoas com esse nome. Quando eu disse para algumas qual o significado, ele falou assim, puxa vida, cara, é isso mesmo? Eu sou meio comédia mesmo? Porque Isaac significa riso, risada. Lembra da história? Abraão conversando ali com o senhor ali, comendo e tal, conversando. E quem é que estava atrás da porta escutando a conversa dos outros? Sara. Não era a porta, né? Era a tenda, né? Atrás da cortina. E aí o senhor falou assim, Abraão, vou te dar uma descendência. Sua mulher vai dar à luz a um filho. Ela, ai, meu Deus do céu. Se recompôs e foi lá atender. Quando ela estende a bandeja assim para o anjo que representava o senhor, ele falou assim, por que riu? Quando eu disse que teria um filho. Não, longe de mim. Tua serva não riu. Ele falou, riste sim. Voltarei no mesmo prazo de uma grande gestação. E quando eu vier, você terá o seu filho nos seus braços. E quando Deus visita Abraão de novo, Isaac já estava no colo de Sara. Por isso deu o nome dele de Isaac. Jacó, por exemplo. Qual o significado do nome Jacó? Algumas pessoas interpretam errado, né? Ah, suplantador. Não. O único que fala, diz isso aí, é o seu irmão Esaú, quando ele está discutindo com seu pai, me abençoa. Aí ele fala do irmão e ele faz sátira e ironia, né? Porque a palavra suplantador, roubador, ladrão, Cob. É Cob. E o nome dele não é Cob, é Jacob. Então ele faz uma sátira, uma jogatina com o nome. Veja que os seus inimigos vão fazer sátira e inverter uma situação sua só para difamar você. Quem não gosta de você vai sempre tentar sujar o seu nome para os outros. Então ele disse assim, não é o seu nome Cob? Pois duas vezes me enganaste. Ele não enganou o irmão 2 vezes. Era lei. Ele tinha o direito de comprar a primogenitura se o irmão quisesse vender. E então quando Esaú chegou e falou assim, me dá essa sopa que você fez aí. Ele falou assim, não, eu dou. Se você me vender o seu direito de primogenitura. Ah, pode pegar para você. Então ele negociou. Ele não foi desonesto, ele foi honesto. Mas então o que significa o nome dele? Lá em Gênesis diz assim que quando nasce Esaú, deram a ele o nome de Esaú, porque ele era um menino muito peludo. Que mais tarde o nome dele muda para Edom, que foi o pai dos edomitas, porque Edom significa homem de pelo vermelho. Ele era ruivo. Todo ruivo. Mas quando nasce Jacó, a Bíblia diz que ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão. E a palavra Jacó no hebraico significa agarrado. Agarrado. É por isso que os nomes têm seus significados. Não é? Depois o anjo luta com ele e muda o nome dele e olha, Israel. Israel significa o quê? Príncipe, lutador. Ganhador, vencedor. Então não é simplesmente um príncipe, é aquele que vence, um príncipe que vence guerras, batalhas. Aí a sua mãe, aqui de Jabes, dá a ele um nome que representa o seu sofrimento. Automaticamente traria para ele prejuízo para a sua vida, porque o nome representava o seu caráter, representava quem ele seria. Toda vez que sua mãe olhava para ele, lembrava do seu sofrimento.
como se os outros partos não fossem sofridos também. Já para pensar? Porque eu acredito que ela não teve só ele, não. Ou todos foram bênção, maravilha. Quem aqui já teve filho e nunca sentiu nada? Ninguém. Ah, pastor, foi a cesárea e lá na hora. Mas e as contrações? E depois da anestesia? Então ela quer representar o seu sofrimento, dar-nos a entender que o sofrimento foi grande. Talvez um parto difícil demais. E agora imagina vocês essa criança crescendo com esse nome que representa dores. Não é muito bom. E às vezes nós trazemos lembranças conosco que não são muito boas. Às vezes um fato que ocorreu lá no passado e vem no nosso histórico. As pessoas não lembram de você pelas coisas boas que você fez, sempre pelas coisas ruins. Você pode ter feito 10 coisas certas, mas se fez uma errada, vão sempre lembrar de você daquilo que foi errado. Você lembra do fulano? Quem fulano? Fulano. Aquele que ajudou a velhinha a atravessar a rua? Estou lembrado. Mas é aquele que pagou a dívida do fulano? Não estou lembrando. Do fulano lá eu lembro, mas esse não lembro. Não. É aquele que atropelou e matou o fulano. Eu lembro. Vão sempre lembrar de você das coisas ruins. Nunca alguém vai lembrar de você como algo bom. Porque as pessoas gostam, parece que se esmeram nas desgraças dos outros. Não é verdade? Oh, aleluia, irmão. Você está na prova? Aleluia. Louvado seja Deus. E tem aqueles que parece que gosta disso, né? Tinha uns irmãozinhos que iam contar testemunho na igreja. E começava, aleluia, irmão, glória a Deus. Estou passando por uma prova, aleluia, irmão, glória a Deus. Assim, cara, não tem conteúdo nenhum, nem vida, nem para falar, nem para exemplificar. Por que está sempre na luta, sempre na prova? Porque não aprendeu a orar da maneira correta. Não aprendeu a alcançar o coração de Deus da maneira que deveria. Toda luta tem um começo, mas toda luta já foi programada para ter um fim. Os amantes de boxe aí, sabem que tem um prazo a luta. Ou vai acabar por nocaute, ou vai acabar por pontuação. Se for acabar por pontuação, a briga pode ser muito extensa. Eu não sei qual que é a carga horária de uma luta, mas tem que ir até o final. Mas se for por nocaute, pode acabar em questão de segundos. Não é verdade? Meu cunhado falou assim, vamos assistir a luta do fulano? 1h da manhã. 1h da manhã, cara? 1h da manhã. Vamos assistir. Quando ele sentou no sofá, eu nem lembro quem que era o cara. Eu sou tão interessado nessas coisas que eu não lembro quem que era o cara. Eu sei que eu sentei assim, ele ligou a TV, começa o primeiro round, aquela coisa, e pum, pá. É campeão, é campeão, é campeão. E eu fui para assim. Eu fiquei acordado até 1h da manhã, para em menos de 1 minuto, gritarem que é campeão, é campeão. Eu não vi luta nenhuma, eu não vi a briga. Eu falei, você não viu? Que vibrante! Foi por nocaute! Eu queria vibrar com ele, mas não dava. Eu imaginava os meus balãozinhos de festa tudo estourando na minha mão, de tanta vibração por dentro. Porque não houve o tal espetáculo que ele anunciou da luta. Você precisa entender que se você manusear bem as suas palavras com o Eterno, o round pode acabar rapidinho na sua vida. E você ser vitorioso. Mas eu vejo muitos crentes, sabe fazendo o quê? Jogando na lona e dizendo, ele venceu. Você nunca vai sair dessa situação. Vai sempre vivenciar a mesma situação. Vai sempre estar nos mesmos sintomas. Vai sempre sentir as mesmas coisas. Vai sempre ser atacado da mesma forma, porque você não venceu sua guerra, sua batalha. Davi foi um homem muito esperto na vida. Ele foi.
ele mata o gigante. E ao longo da sua vida ele sabia que aquele gigante tinha filhos. Eu não vou deixar barato não, deixar alguém vir atrás de mim para se vingar, vou atrás deles. Só que existem pessoas que acham que já têm experiência. Lembra daquele ditadinho, cutucar a onça com a vara curta? Eu tenho experiência nisso. Já comigo. Eu mando no pedaço e quebra a cara. Davi sabia que se Golias era um homem forte, preparado, homem de guerra, valente de guerra, quem iria vingar a morte dele se prepararia em dobro. E ele não teria a mesma disposição que tinha quando matou Golias. Então ele prepara os seus valentes, sai na guerra em busca desses gigantes com os seus valentes. E há um momento em que um dos gigantes vem contra ele, e ele está cansado, a Bíblia diz que ele está cansado da batalha, e o gigante vem para matá-lo, um dos seus valentes o socorre, mata o gigante e fala assim: olha, você não sai mais para a guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. E se ele não tivesse preparado, lembra que eu disse aqui, aquele que tem a bênção, ele tem sempre que repartir a bênção, tem que fazer abençoadores. Multiplicar. Quando Deus ouvir a sua voz, atender o seu pedido, honrar você, será por um princípio, para que você honre outras pessoas, para que você abençoe outras pessoas, para que não acabe esse ciclo e seja bênção. Eu fui bênção e vou ser bênção na vida de alguém. E nós vamos multiplicar, isso é o reino de Deus. Uma multiplicação de bênçãos e vitórias que vai contagiando e conquistando os outros. Precisamos alcançar pessoas, mas primeiro precisamos ser os alcançados. Olha o que diz. Eu quero ler com você aqui um texto de Tiago 5, verso 17. Põe para mim, por favor. Tiago 5, verso 17 e 18, olha aqui. Elias era homem sujeito às mesmas paixões, era igual a você, sujeito às provações, sujeito ao erro, sujeito ao pecado, sujeito a pisar na bola, sujeito a dar umas tropeçadas, sujeito a falar algumas coisas que não devia, sujeito a pôr a mão aonde não devia, sujeito a espiar o que não devia. Era homem como você, um ser humano comum. E tem gente que imagina ele como como aqueles mitologia grega, lá, aqueles deuses com poderes, estão assistindo muitos super-heróis e acha que Elias era igual. Não, Elias, podíamos chamar ele de o homem de fogo. Lembra do Quarteto Fantástico? Quem assistiu o Quarteto Fantástico? Aquele cara que ia voar e pegava fogo? Esse era o Elias. Não. Um homem sujeito às paixões. Orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra. Como pode então Elias ser um homem como nós, sujeito aos pecados, sujeito aos tropeços, alcançar o coração de Deus? E olha que ele foi um dos homens que profetizou sem Deus mandar. E Deus honrou a sua palavra. Você não vai ler na Bíblia Deus chamando Elias, vai lá e profetiza que não vai chover. Ele simplesmente fica em pé, chama o rei Acabe e fala assim: olha, sob a minha palavra não choverá nesta terra. Vira as costas e ele vai orar. Eu imagino ele agora entre a cruz e a espada, numa conversa com Deus. Deus, ó Senhor magnânimo, grande e eterno Hashem, ouve agora a minha voz. Eu falei, eu sei que o Senhor não mandou, mas eu não aguentei. Sabe o que é que faz Deus ouvir a sua oração? Quando o zelo pelo reino de Deus consome a sua vida. Sabe por que Deus chamou Paulo? Sabe por que Deus converte Paulo? Porque lá na frente Paulo falou assim: olha, eu, como um homem conservador da lei,
eu zelei porque eu acreditava que era certo. Deus olhou esse homem cuida tanto da lei, ele ama tanto a Torá, e ele zela pela Torá. Imagina ele convertido. Ai. Nós somos regidos pela teologia de Paulo. Lê na Bíblia, Isaías foi o homem que profetizou o nascimento de Jesus. 740 anos antes de Jesus nascer, ele disse: uma virgem dará à luz um menino. 740 anos depois nasce. Isaías profetizou o sofrimento dele. Em Isaías capítulo 53 dizia assim: olha, olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Mas ele não discorre de Gênesis a todos os profetas, a Malaquias, como este homem Paulo descreve. Paulo descreve ele já em Gênesis: a ele foi dada a primogenitura, veio ele a ser o primeiro. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus. Aí você vai ver em João, no Evangelho de João capítulo 1, o que diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha a ligação que Paulo faz do nosso Jesus. Sabe por que Deus escolheu você? Só porque você saiu da sua casa e veio aqui? Porque você saiu do seu trabalho e veio até aqui cansado, mas veio aqui porque Deus chamou você hoje para descortinar um segredo sobre você e para você, para que você seja chamado, outorgado, um anunciador de coisas que ainda não chegou para os que estão lá fora. Deus quer trazer à realidade desejo do seu coração. Deus quer materializar seus sonhos. Ué, esse homem sonhou que não ia chover. Ele sonhou, ele queria, era o desejo do coração. Não, esse povo precisa ter uma lição. Essa nação rebelde precisa ter uma lição. O rei Acabe precisa de uma lição. Ver quem é que manda no universo. Quando o zelo de Deus consumir seu coração, consumir a sua vida, então Deus atende a sua voz. Lembra daqui? Eu contei? Eu queria um veículo para ir para a igreja, para fazer a obra, e Deus me atendeu. Senhor, nem que seja um carro velho. Ele viu o propósito e atendeu a minha oração. Até hoje eu entro no quarto para orar e falo: Senhor, se eu tivesse pedido um carro zero, o Senhor me daria? Eu estou quase entrando nessa parada com Deus aí. Hein, pastor Luiz? Imagina só se fosse: eu não quero mais andar de Barra Forte, eu quero andar de New Civic, eu quero andar de sei lá o que, qual o carro mais bonito que vocês querem, um Honda de última geração, seja lá, pede. Mas tem que se ver qual é o propósito que está no seu coração. O propósito de Elias era que a nação visse quem era o Deus de Israel. E olha o que diz aqui: e orando pediu para que não chovesse, e não choveu. Verso de número 18. E orou outra vez, olha só. Lembra que eu orei e pedi o carro velho? Depois que eu entendi como é que era atingir os céus, eu mudei a oração. Eu quero, e discriminei o carro que eu queria. Olha só. E orou outra vez, e o céu deu chuva. Só que quando Deus atender você, não vai ser só bênção para você, vai ser fruto, e o fruto vai ser para os outros. Orou e deu chuva, e a terra produziu. Deus nesta noite chamou pessoas para serem terra fértil. Um dia Deus falou comigo em oração, disse assim: Gilberto, você será terra fértil. Eu disse: o que é ser terra fértil? Você, todo mundo que abençoar a sua vida, que estender a mão para te ajudar, ou que te honrar, ou te abençoar de qualquer forma, seja pelo meio financeiro, seja por uma oração, eu abrirei os céus sobre a vida destas pessoas, e farei com que as promessas escritas a Abraão seja viva na sua vida. Até hoje não teve um que
não plantou nessa terra fértil que não foi abençoado. Eu preciso entender que quando Deus ouvir a minha voz, eu serei bênção para os outros. Você pode repetir isso? Quando Deus ouvir a minha voz, eu serei bênção para os outros. Mas é bênção para aquela vizinha que te importuna. Eu tenho um vizinho que me tira a paz. Todo dia. E acho que eu falei isso, estava orando, eu falei, Senhor, acho que o propósito desse cidadão na terra é tirar a minha paz, Senhor. E eu ia fazer uma oração, que eu falei, Senhor, tirar ele daqui. Risca ele do hall de membresia deste condomínio. Mas passou um ano, e no dia 1º de janeiro, sentado na mesa, eu, Luciana, Gabriel e o Davizinho lá atrás, brincando, e surgiu uma conversa meio sem sentido no começo, mas que frutificou. Eu falei, esse negócio não vai acabar bem não. E a Luciana falou assim, vamos aqui colocar na mesa tudo que nos incomodou em 2017. Cada um fala para o outro aqui o que incomoda. Eu falei, não vai dar certo isso. Não vai acabar bem esse negócio. E começou ela falando, e eu no relógio, falando. Eu falei, nossa, ela fala mais que a menina do leite. Meu Deus do céu. E ela falando. E eu falei, puxa vida, Jesus, põe um fim nisso, Jesus. Onde é que é a tecla do pause? E aí eu ali em fervente oração, e ela falando, ela desabafei. E 2017 ficou para trás. Eu falei, legal. Eu falei, quem mais tem aqui? Eu fui olhando para outra mulher, Gabriela. Eu falei, não aguento não, Jesus. E a Gabriela fala 2 vezes mais que ela. E a Gabriela sobrou até para o Davi. E a Gabriela, ela olha o Davizinho para nós e fala assim, e você, Davi? E ele olhou para ela assim, eu? Você em 2017, você fez isso para mim, você fez isso para mim, você fez aquilo para mim. E quando ela terminou, ele assim, com os olhinhos assim, olhando para ela assim, abraçou a perna dela e falou assim, mas você é minha Lely. E resolvemos, depois de toda a conversa, falou assim, nós vamos passar a abençoar quem está à nossa volta. Ela olhou para mim e falou assim, então você já sabe quem que você tem que abençoar? Eu falei, Jesus, o meu vizinho. Não demorou muito, ela postou, nós tínhamos reservado a churrasqueira para nós usarmos no dia 1º. E o vizinho postou no grupo do condomínio. Por um acaso, alguém vai usar a churrasqueira? Porque nós queremos usar hoje. O condomínio tem toda a grelha, tem tudo, mas eu tenho as minhas grelhas, espetos, tenho as minhas coisas. Eu olhei para a Luciana e falei assim, o que a gente faz? Eu já tinha comprado tudo. Tati, eu comprei carne, linguiça. E de repente a Luciana falou assim, vamos dar um passeio. Vamos no shopping. Fechou então. Mandei no grupo. Olha, nós tínhamos reservado a churrasqueira para hoje, mas nós usamos no Natal, então nós vamos ceder a oportunidade para vocês, podem usar. A grelha e os espetos do condomínio estão assim, mas também tem as minhas grelhas, meus espetos, que eu disponibilizo para vocês, assim. E saímos, fomos para o shopping. Que ideia mais louca. Tudo fechado. Eu fui ler a mensagem de novo que eu escrevi no WhatsApp. Emprestando as minhas grelhas, pastora Cida. Eu falei assim, vamos no Burger King que eu quero comer um hambúrguer de picanha. Cheguei lá, o rapaz disse, olha, máquina de gelo não funciona. Jesus. Eu falei, tem pelo menos o lanche? Nós vamos abrir daqui 1 hora, mais ou menos. Vamos para outra praça de alimentação. Tinha 2 restaurantes abertos só, uma fila quilométrica.
Eu falei, vai chegar a minha vez, não vai ter comida. Vamos para a churrascaria. Aí fomos aquela do lado do extra ali. Eu estou manobrando, Tati, que loucura. Eu manobrando, eu me senti o rei. Porque o garçom veio me atender no estacionamento. E ele veio com passos largos. E eu abaixei assim o ouvido. Pois não, ele falou assim, senhor, já fechamos. Eu lembrei da mensagem de emprestar grelha no WhatsApp. Respirei fundo. Ele falou, Boi Nobre ainda está aberto, senhor. É da mesma companhia aqui. Foi Luciana. Vamos para o Boi Nobre. Pago mais caro, mas hoje eu vou comer churrasco. E quando eu já estava indo para Brás Cubas, ela puxa na internet o telefone do restaurante e liga. Por um acaso vocês estão abertos ainda? Ela falou, acabamos de fechar. A Bela atrás falou assim, aleluia, Pai, dê glória a Deus. Você está abençoando quem te persegue. Encontramos um Habib's. Eu falei, esse lugar eu não entro. Aí não, se o Senhor me tirou do Egito, para este lugar eu não volto mais. Buscamos outro Burger King, chegamos lá. Não tinha fila, mas tinha 3 funcionários mal-humorados, trabalhando em pleno feriado. E eu cheguei, eu quero isso, quero aquilo. Eu falei, você não vai perguntar, que geralmente eles perguntam, trocar a batata pelo balde de batata. Ela olhou para mim assim, você quer? Eu falei, eu quero. Mas estou pensando agora. Eu acho que troquei. Daqui a pouco ela falou, se você quer qual refrigerante? Eu olhei para a máquina de refrigerante e falei, mas não é self-service? Eu quero me embebedar de refrigerante, eu quero me embebedar desse chá gelado aqui. Ela falou assim, está quebrado. Eu falei, 2 quebrados? Assim, quando você quiser, você pede aqui, a gente pega aqui dentro. Falei, dá aí qualquer coisa aí, né? É o que tem. Aí sentei, aí me chama. Ainda, eu tenho uma bronca de escreverem meu nome errado. Meu nome já é tão bonito. O pastor ainda fez piada do meu nome aqui, culto passado, né? Gilberto. Olha, o que significa Gilberto? Brilhante, brilha até a testa. Eu não entendi o porquê da piada dela. Mas tudo bem, né? E ainda me escreveram meu nome na comanda Gilberto, J-U. Meu Deus, que prova! E o cara foi chamar o meu nome e ele leu o que estava escrito, Gilberto. Eu falei, não, Senhor, manda fogo, mata eu. Tudo porque eu tinha que abençoar meu vizinho. Jesus, que prova! E eu pedi para não pôr picles, que eu não gosto de picles. Dobraram a quantidade de picles no meu lanche. E eu olhei aquelas batatas naqueles envelopinhos, tudo jogado assim na bandeja. Jesus. Eu falei, moça, eu troquei pelo balde. Lembra? Ah, é. Pegou aquele balde com uma vontade de amor. Pum. Estava sem sal. E eu fiquei olhando assim, acho que ele que você está faltando alguma coisa, botou a mão embaixo do balcão, encheu a mão de ketchup, aquele ketchup ruim, e puff. Eu falei, Lu, eu estou me sentindo num Habib's. Comendo coisa ruim, sendo mal atendido. Saímos do carro, eu falei assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora para casa. Me leva para casa. Eu fiquei com aquela música do Israel Subirá. De volta para mim, leva para casa. Eu queria ir embora para casa. Mas quando eu fui descendo, para deixar minhas famílias na minha casa, a vizinha, na varanda, deu uma olhadinha, viu que era eu que estava descendo.
Jesus, tinha que ser hoje, Jesus, 1º de janeiro de 2018. E a voz do Eterno assim: continua abençoando, porque o ano está só começando. Deus vai honrar você, vai abençoar você para você abençoar os outros. Você abençoar quem está à sua volta, abençoar seu vizinho, abençoar seu amigo. E ele orou outra vez, caiu a chuva. Às vezes parece que a oração não está fluindo, não parece? Pensa. Olha só, não foi Deus que mandou ele falar que ia chover. E ele chama o rei, eu imagino ele subindo na pedra, já vou encerrar, subindo na pedra. Ó rei Acabe! E o rei: seu perturbador de Israel, desça aqui que nós vamos acertar as contas. Ele falou assim: corre! Rei, corre! Por quê? Porque vai descer uma chuva. E o Acabe pensou assim: pera lá. Ele falou que não ia chover, faz 3 anos e meio que não chove. Eu não vou duvidar desse cara, não. Ele já mandou descer fogo do céu, já consumiu parte das minhas tropas. Vou embora. Aí ele corre, chama o seu moço e diz: cara, me ajuda aí. Eu não vou abrir o meu olho enquanto não acontecer alguma coisa. Vai me dando notícia. Sabe aquelas notícias gospel que você gosta, que você ama? E ele estava lá, orando. Vai lá ver lá. Falei assim: olha, profeta, eu não estou vendo nada. Ora. Você não pode desistir da sua oração. Se fosse eu e você, acho que desistiria. O que você faria? Vamos para o Japão, vamos para a China, vamos para a Índia, onde ninguém pode me encontrar. Vamos fugir do país, porque eu falei e não aconteceu. E ele orando, daqui a pouco voltou: sim, profeta, eu vejo alguma coisa ali. É uma coisinha pequena ali, é muito miudinho, não vai acontecer o que você está imaginando, porque é do tamanho da mão de um homem. Você pode imaginar uma mão enorme aí no céu. Aí ele falou assim: então vai cair a chuva. E então desceu uma chuva que pegou o rei no meio do caminho. A chuva vai abençoar até quem irrita você, até quem é declarado seu inimigo. Mas sabe por que vai alcançar eles? Para verem que eles dependem de você, que a bênção de Deus está na sua vida e que ele desfruta porque você foi abençoado. Deus quer honrar pessoas e você foi chamado para um momento de honra. Para encerrar, este homem orou e pediu algumas coisas. Abençoa-me. Ter a bênção de Deus significa onde você for as pessoas verem algo de bom na sua vida, verem que você transmite algo de bom, ser abençoado. Ele pediu também: alarga as minhas fronteiras, ou as minhas tendas, os meus limites. É que para um cristão não há limites na sua fé. Ele alcança muito mais do que ele pede. Ele pode ter muito mais do que ele almeja. Os seus planos é apenas um rascunho para Deus. Sexta-feira passada, eu li um texto aqui que Deus honra o querer do homem. Na Torá está escrito assim: os planos são responsabilidade do homem, mas o cumprimento vem de Deus. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos é um rascunho para Deus. Deus agora é o arquiteto que vai aperfeiçoar o seu rascunho. Eu projetei. Acho que você viu, não viu? O meu aquário lá no posto. Eu projetei. Só que eu projetei algo pequeno. E acabei ali meia dúzia de peixinhos, só para a galera ver. E eu risquei no chão, Bruno, o tamanho que tinha que ser. E mandei o rapaz fazer. Quando eu mandei o rapaz fazer, o rapaz olhou lá e falou assim: está muito pequeno. E ele ampliou. Agora o negócio ficou monstruoso. Não é um aquáriozinho pequeno, é algo grande. As pessoas passam, olham, perguntam quem é que está fazendo, quer o telefone de quem está fazendo, porque querem fazer também. Vai ser algo muito grande. E eu fico olhando aqui e falo assim: nós projetamos algo pequeno, e Deus vai ampliando.
Deus vai multiplicando. Deus vai fazendo aquilo ser algo maior. Deus sempre quer algo grande para você. Deus quer transformar seus sonhos e projetos e fazer deles o ápice da sua vida. Deus quer tirar você do que é pequeno, pôr no grande. Deus quer tirar você do buraco e pôr lá em cima. Deus quer tirar você da mesmice que você vive e ter novidades em sua vida. Deus quer mudar seu quadro, Deus quer mudar seu cenário, mas você precisa aprender que a oração muda sua história. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero salientar e encerrar nesta palavra para você. Ser justo. O que é ser justo? Porque esse texto pode se encaixar a mim. Eu não sou santo, ainda bem, porque o texto não diz que a oração do santo pode muito seus efeitos. Pastor, eu não sou perfeito, ainda bem, porque o texto não diz que a oração do perfeito pode muito em seus efeitos. É a oração do justo. Pastor, e o que é ser justo? É quando eu aceito a mensagem do Calvário. Porque aquele que é santo, aquele que é perfeito, fez justiça por nós. Porque nós ainda em delitos e pecados, ainda mencionando dentro de nós todos os nossos erros, desejando tudo que é errado, ele ainda na cruz diz esta palavra: perdoa porque não sabe o que faz. Aspirando nós coisas que não cabem a nós como cristãos, mas ele ainda dos céus, olha, o meu sangue te purifica de todo pecado. Justiça de Deus sobre o homem. Você pode ficar em pé? O sangue dele faz esta justiça por mim e por você. E quando o sangue dele nos purifica, arranca de nós os nossos pecados, nos transporta para essa dimensão de espiritualidade, de alcançar Deus em oração. Jabes não pediu apenas a bênção de Deus e que ele alargasse as suas fronteiras, mas ele pede também que o Senhor seja comigo. Moisés teve um impasse com Deus, nós conhecemos a história. Deus olha para o povo e diz: eu vou destruir essa nação. E de você, Moisés, eu faço de novo, começo de novo, do zero. Eu não vou rejeitar a minha promessa feita a Abraão, porque você também é descendente de Abraão, e não nós vamos começar. Senhor, não nos faça sair daqui sem a sua presença, e não destrua esse povo. Tenha amor por eles. Deus falou: Senhor, você quer a minha presença? Eu quero a sua presença. Nós conhecemos a história, e aquela coisa para nós, eu fico imaginando coisas maravilhosas que aconteceram no deserto. Imagina aquela coluna de fumaça durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, e toda a nação vendo aquilo. Eu expliquei num estudo que eu dei, que não era uma coluna que ficava em cima do povo, ela ficava em cima do tabernáculo, onde Deus falava com Moisés, onde Deus entrava e falava com Deus, onde Deus chamava Moisés para uma conversa, e o povo via. É um texto que diz que quando Moisés ia entrar na tenda, todo o povo ficava parado, em pé vendo. Ele entrava e saía com uma palavra de Deus. Ele entrava e saía com uma palavra de Deus. Deus está chamando homens e mulheres para entrar nesse tabernáculo e sair com a palavra de Deus. Entrar em oração, pastor Luiz, e sair com uma resposta de Deus. Dobrar o joelho, apresentar a sua petição e ter a certeza que você terá a resposta de Deus. Deus nos chama em 2018
para termos orações atendidas. Jabes foi considerado o mais ilustre que seus irmãos. Deus quer considerar você o mais ilustre das suas irmãs, o mais ilustre dos seus irmãos. Ele quer mostrar para os que estão à sua volta que Ele te chamou, e se Ele chamou, Ele vai te honrar, e se Ele vai te honrar, Ele vai abençoar os que estão à sua volta. Você é só o começo de tudo que Deus vai fazer. Você veio hoje aqui para ouvir uma palavra e vai sair com respostas. Você veio desejoso de buscar uma esperança para 2018 e vai sair com certezas. Deus te chamou para viver um 2018 honrado, abençoado. Deus quer ouvir sua voz e Deus quer falar com você. A última coisa que ele pede em sua oração: me livra do mal, Senhor. Deus vai dar livramentos para a sua vida. Deus vai dar livramento do seu emprego, vai dar livramento na rua, vai dar livramento para os seus filhos, vai dar livramento para o seu casamento. Há um texto na Bíblia que diz assim, que em Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Talvez as coisas não tenham começado muito bem para você. Talvez as coisas não tenham começado da maneira que você esperava. Mas deixa eu te falar, ainda não acabou. É tempo de Deus aperfeiçoar tudo quanto você desejou e pediu. Eu sei que o Eterno vai abrir janela dos céus para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente. Você vai se ajoelhar aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar com imposição de mãos sobre a sua vida aqui. Você vai encostar nesse altar que nós construímos aqui. Traz para mim, Bruno, o azeite de unção, por favor. Está aqui atrás aqui. Hoje eu vim na certeza do que Deus tem para a vida de pessoas aqui. Hoje eu vim na certeza de que Deus vai atender orações, de que Deus vai abrir janela dos céus. Você vai começar o seu ano diferente. Obrigado. Eu já vou orar e o Cal vai cantar. Deixa eu falar para você um segredinho aqui, ó. E isso me chamou a atenção. Cal, Jesus teve 12 apóstolos. Todos os 12, irmão, viram Jesus fazer milagres, curar cegos, levantar paralíticos, curar leprosos, levantar a sogra de Pedro que estava ardendo em febre. Sim. Sabe o que eu pediria no lugar deles? Mestre, me ensina a levantar um paralítico. Mestre, me ensina a dar visão ao cego. Mestre, me ensina a multiplicar pães, porque não vai faltar mais na minha casa. Mestre, me ensina, Senhor, a falar bem como o Senhor. Jesus está descendo do monte de uma oração, e um discípulo chega para Jesus e diz: mestre, nos ensina a orar. Sabe por que eles pediram isso? Porque é um princípio judaico. Eu, como um descendente de judeu, tenho esse princípio. Nós oramos várias vezes durante o dia por tantas coisas, para agradecer pela água que Deus nos deu, pelo alimento que Deus nos deu. Nós dizemos uma bênção para cada coisa que nós temos, ou que nós queremos. Isso era uma prática dos judeus. Mas sabe o que movimentou o coração daquele discípulo a pedir isso? Sabe, Bruno? É que todas as vezes que Jesus descia da oração, um milagre acontecia. Então eles ligaram aos fatos. Não é algo por acaso. Ele tem alguma coisa que encontra na oração. A oração move montanhas, a oração abre cortinas, a oração abre céus, a oração traz resposta, a oração faz movimentar céus e terra. Hoje
eu profetizo na vida de cada um aqui: o céu está se abrindo, descerá sobre sua vida unção, glória, poder e graça do Espírito Santo. Ao som dessa canção, eu quero que você ore a Deus como você nunca orou. Ligado ao altar aqui, você vai orar ao som dessa canção.